E aí, irmãos, graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica, capítulo 4. E, irmãos, o capítulo 4 eu achei interessante porque no capítulo 4 Moisés ele reluta ao chamado de Deus para ir na presença de Faraó e falar o que Deus colocar na boca dele. E o que me chama a atenção é que Moisés, ele ainda não conhece Deus. Ele teve um encontro com Deus na sarça, mas ele ainda não conhece o Senhor. E depois, quando a gente for ver mais para frente, parece que é um outro Moisés que a gente vai ver. Porque a gente vai ver um Moisés que vai dizer assim, Senhor, se tu não for comigo, eu não sairei desse lugar. Então a gente vai ver um Moisés apaixonado pelo Senhor, mas aquele já é um Moisés que teve experiências com o Senhor. Então as experiências com Deus, elas fortalecem o nosso relacionamento e a nossa confiança em Deus. Então, nesse momento, Moisés ele não conhece Deus, ele não tem ainda uma confiança em Deus. E aí ele fica relutando com o Senhor a ponto que Deus se ira com ele. Então vamos aqui no capítulo 4, versículo 1, ele fala assim: Então Moisés respondeu: Mas eles não acreditarão em mim, nem atenderão a minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. E aí o Senhor fala assim: Moisés, o que você tem na mão? Aí Moisés tem uma vara. E aí o Senhor manda Moisés jogar aquela vara, e a vara se torna uma cobra. E o Senhor manda ele pegar a cobra pelo rabo e a cobra torna-se em uma vara. Esse é o primeiro sinal de um prodígio ali, um milagre que acontece ali. Não é mais um prodígio, né, do que um milagre. E aí logo em seguida o Senhor manda Moisés colocar a mão no peito, e Moisés coloca a mão, quando ele tira, sua mão está totalmente em lepra, branco como uma neve. E aí o Senhor manda ele colocar a mão de novo e a mão dele está curada do mesmo aspecto de todo o seu corpo. E aí o Senhor fala para Moisés: Moisés, vai, porque eu estarei contigo. E aí mesmo assim Moisés reluta com o Senhor. Versículo 10: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não fui bom orador, nem antes nem agora. Que falaste ao teu servo? Pois sou pesado de boca e pesado de língua. Então Moisés fala que não é um bom orador, ele tem dificuldade, né, com as palavras. E aí o Senhor responde para ele, e o Senhor lhe respondeu: Quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Então vai agora e estarei com a tua boca e te ensinarei o que deves falar. Irmão, isso é grandioso, porque eu já vi Deus ele restaurando muitos cérebros, sabe? Pessoas que assim, não usavam a mente para nada, e o Senhor tornou uma pessoa grandes pregadores do Evangelho, pessoas honradas, pessoas apaixonadas pelo Senhor, pessoas que só usavam drogas, só queriam a sua vida, acordava de manhã, pensava em droga, ia dormir pensando em droga, e o Senhor mudou a vida dessas pessoas. E o Senhor, ele nos dá a capacidade, sabe? Ele nos capacita para pregarmos o Evangelho, nos capacita para a boa obra. Então, se o Senhor te chama para uma boa obra, confie no Senhor, porque Ele é aquele que nos dá todas as ferramentas necessárias e adequadas para a obra a qual ele tem nos chamado para fazer. Então, que possamos confiar no Senhor, que possamos ter experiências com o Senhor para respondermos ao chamado dele, e possamos amar o Senhor com todo o nosso coração e não ficar relutando como Moisés ficou relutando, a ponto que o Senhor falou assim: tá bom, mas Moisés, vai lá, chama o teu irmão Arão lá, e eu vou falar contigo, e você vai ser o Deus de Arão, você vai falar com Arão e Arão vai falar com o Faraó. E aí, o que me chama a atenção depois disso é o versículo 27, que acaba que Arão também tem um encontro com o Senhor. E o Senhor disse a Arão: vai ao deserto ao encontro de Moisés. Então acabou que Arão foi abençoado, lembrando que Arão é da tribo de Levi. Até então ele seria um levita, né? Mas ainda a, o sacerdócio, ainda a ordem sacerdotal ainda não foi instituída ainda. Só mais para frente nós vamos ver isso. E aí, cara, a gente começa a narrativa do capítulo 4, do nada a gente vê assim aqui, ó. Durante a viagem aconteceu que o Senhor encontrou Moisés
numa estalagem e quis matá-lo. Cara, tu fala assim, ué, como assim? O Senhor chama Moisés para libertar o povo e agora o Senhor quer matá-lo? Por quê? Porque ele ficou dormindo? Qual é o motivo que Deus quis matar ele? Versículo 25, o motivo. Então Zíbora pegou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou aos pés de Moisés e disse: Tu és para mim um marido sanguinário. O Senhor então o deixou. E ela disse: marido sanguinário, por causa da circuncisão. Irmãos, qual era o sinal da aliança abraâmica? Viu como é importante a gente entender as alianças que o Senhor faz durante a história? Então nós temos lá, eu falei do sinal da aliança noaica, que era um arco-íris, e o sinal da aliança abraâmica, uma aliança importantíssima, era a circuncisão, para ser parte do povo de Deus, para ser um povo peculiar, exclusivo do Senhor, tinha que circuncidar o filho ao 8º ano de vida. Então Moisés não tinha feito isso e por isso o Senhor quis matá-lo. A ponto que quando a mulher circuncidou seu filho, o Senhor parou e não matou Moisés, porque o motivo que o Senhor iria matá-lo era o motivo da circuncisão. Moisés não observou a lei, não observou ali a norma do povo hebreu, a aliança abraâmica. Ele vacilou feio. Então, por isso que o Senhor quis matar Moisés. Durante a narrativa, a gente vai ler assim, a gente toma até um susto. Vai, caraca, Deus estava ali com Moisés e do nada agora Deus quer matar ele? Será porque ele ficou relutando? Não, foi por causa da circuncisão, irmãos. E aí, Moisés e Arão vai diante do povo e ali Moisés executa os sinais e o povo acredita então que o Senhor realmente apareceu para aqueles homens. Eles então inclinam-se e adoram o Senhor, porque o Senhor falou que vai os tirar daquela terra. E aí esse é o nosso capítulo 4, então, irmãos, da visão panorâmica do livro de Êxodo. Graça e paz a todos. Fui!